Doutora, tem um lance, me corrija se eu estiver errado, eu li no livro da Sandra Brown, que é uma psicóloga americana, que por que as mulheres amam psicopatas e tudo mais. Ela relata num capítulo que existe muito uma ligação, inclusive bioquímica, da ocitocina, ou seja, que é aquele hormônio da ligação. Sim, da conexão, do que apego. acontece quando você está fazendo sexo com prazer, Isso. quando você está Contato amamentando. pele a pele ou o próprio E aí bebê. dá aquela... E eu percebi que eu tive muitos relatos de mulheres dizendo justamente isso. Depois eu me surpreendi com a Sandra Brown falando a mesma coisa. Eu quero saber da senhora se isso... Da senhora, pelo amor de Deus, Bia, bate aqui, pelo né? amor de Deus. Rick. Pra Né, mim Bia? não é nem Ricardo, é Coisa Rick. feia. E aí, se o psicopata ele tem esse viés de ser um atleta sexual, ter um sexo muito bom, porque parece que eles, na hora que eles estão perdendo o controle, eles conseguem ter... E você vê que muitos deles têm essa capacidade de fazer maratonas Meu sexuais amor, para dar essa... Veja bem, um homem que brocha, ele brocha pela questão da cabeça, ansiedade, insegurança. Esses caras não têm nada Putz, disso, tem meu tudo filho. a Ó, ver. é uma máquina de fazer sexo. Boa. Aí o que acontece? Boa. E mulher também, tá, gente? Transão maluco, o garanhão O cara tarado, entra na né? tua vida, ele vai Pra te fazer dominar. muito sexo pra você poder ficar dependente. Isso. O teu E é corpo bioquímico, ficar né? bioquímico. Cara, é louco isso. Aí o que acontece? Quando ele sente que você tá totalmente... Peraí, Bia, quem dominado- brocha não é psicopata? Claro. Tá livre, Vigão. Caralho! Não, eu acho que 99% dos homens, 94, 6, eu espero. Tamo livre, man. Eu acho até bonitinho uma brochada. Eu acho. Pô, é a Depois validação que o cara não é psicopata. Mas Olha é que óbvio. beleza. Mulherada. É óbvio. Quando o homem brochar, você Gente, fala, ufa, esse não vai me É matar. um tipo de reverência, não é? Não, Você abaixa. Abaixa a aquela cabeça. hora- Você já sabe é que esse não vai te aquela hora. matar, porra, olha aí. Claro, não vai me matar, não tem É. problema nenhum. Quem Uma brocha não brochada, mata. Quem brocha não mata. Aí. Mas é sério, gente. Porque, olha só, a Caraca. brochada sempre tem um fator emocional muito forte. O cara não tem essa conexão. Ele só Perfeito. faz o sexo é vicia. E depois, por isso que elas voltam. Porque Sim. aí ele já não tá nem aí, daqui a pouco ela escapa, ele vai lá novamente, começa tudo de novo, reacende a conexão de pele. Por isso que é tão difícil uma mulher se livrar do Sim. psicopata. Entendi. E é aquilo que eu estava falando do sistema penitenciário. Se for no sistema penitenciário masculino, você tem um percentual mais ou menos que varia entre 20% e 25% de psicopatas. Isso já é um estudo que foi feito pela Hilda Morano aqui nos presídios de São Paulo, na época do Mário Covas, né, que ele abriu para essa pesquisa. E aí se viu que se a gente separasse esses 20%, 25%, você ia recuperar os recuperáveis, de fato. Não, mas fica tudo misturado. E o psicopata, ele faz logo o seu reinado, os Os seus soldadinhos, ratinhos ali. Putz. os soldadinhos, tanto naquelas rebeliões que eles botavam preso de cabeça para baixo e matavam, nunca era o psicopata. Era o soldadinho, que não tinha como aguentar aquela pressão. Então, o que eu estava falando, gente? Dessa conexão de... Dessa conexão. Quando você vai no presídio masculino, você tem várias mulheres que vão visitar. Se submetem àquilo tudo, que são essas mulheres que amam demais. Né? Por quê? Porque a mulher que ama demais, ela pensa assim, ele vai estar lá, ele só vai ter a mim. Porque ele está preso. Então, eu vou ser a única mulher da vida dele. Isso. Que tem aquele lance de tipo, eu sei onde ele tá. Sei onde ele está, eu sei a hora que eu vou lá, ele só tem a mim. Mentira, né? Gente, durante muito tempo, o Maníaco do Parque foi campeão de cartas na penitenciária. Disparado. Interessante, não sabia disso também. Foi. É. Foi, muito tempo. Ele agora casou, né? Ele teve vários namorados e várias advogadas. Pasmem, advogados. E agora acho que ele casou com uma. Casou. Que doideira. Exatamente. E é engraçado que até há pouco tempo, toda vez que falavam dele sair, ele falava, não me tira aqui não, que eu vou lá para fora fazer tudo de novo. Ele tinha esse grau de sinceridade. Mas agora eu não sei, não acompanho o caso dele já há um tempo. Mas a gente também não vê o surgimento de serial killers no Brasil com tanta frequência, né?
Não sei. Graças a Deus. Então, Não sei. ou não Eu acho acende que não é detectado, que eles mudam de território e você perde. Porque a gente não tem essa interconexão. Que, gente, pelo amor de Deus, né? Se a gente tem a conexão das urnas eletrônicas, como é que a gente não tem das pessoas que cometem crimes hediondos? É surreal. Porque o mesmo computador faz a mesma coisa. É, né? Estamos em 2022, né? Em 2022. Se você pensar que a gente chegou à Lua com poucos computadores e bem mais obsoletos, como é que a gente não integra o sistema de polícia? Boa pergunta. Deveria, né? Sim. E Aí o que acontece? E traçar, inclusive, o DNA, essa coisa. Claro, tem um banco. Gente, é tão simples. Aí você vê, tipo assim, gente, tem muita gente que não quer. Só pode ser, né? Ou será que é os psicopatas que estão governando ali? Que, Olha, que tem uma né? margem alta, tem. Tem. Tem uma margem É o muito controle, alta. né? Eu acho que primeiro, na pesquisa, é políticos, depois executivos, CEOs. É mesmo? Entre médicos são os cirurgiões. O que você há de convir o seguinte? Já viu uma cirurgia no centro Cara, cirúrgico? então, eu também acho. E deve estar aí em cima aí dentista também, né? E que põe faceta, que dá choquinho, Porque, Não, cara, olha só... o choque. que cê põe che- as lentes. Você chega no dentista... Ele até baba. E o cara olha pra aquela broca ali. E Com não aquele sei- barulhinho. Porra, eu tava no dentista recentemente, assim, e o barulho, o cara com um bagulho na mão, assim, e com a broca numa parada que não tava nem na minha boca. É o mesmo nervoso, cara. É o mesmo. É o Porra. mesmo, é o mesmo. Aquele barulho é horrível. Exatamente, É torturador. cara. Aquilo é torturador. Quando vi outro veio aqui, eu falei pra ele, Porque cara, assim, todo... Podia tocar Mozart, né? Gente, não é possível que não tenha evoluído pra gente não ter aquele barulho. Concorda comigo? Cara, tinha que ser feito alguma coisa. Não é? Tem que fazer um estudo aí nas universidades Nas de medicina universidades. e odontologia. Como né? tirar o barulho da broca. Da Não, broca. quem Aquilo aqui é psicopata? aterrorizador. Ah, entendi. Também, que tem prazer com aquilo, né, de ficar amedrontado. Mas aí, voltando, por exemplo, quando você vai no sistema penitenciário feminino, você vê lá, não recebe uma visita. No máximo, vai uma mãe. Por quê? Porque, em geral, o psicopata pega as mulheres para ser bucha de canhão, né? Do tipo assim, o traficante, ele vai e pega uma mulher que ama demais, Ou seja... que faz qualquer coisa por ele, por amor, né? Ou seja, você rodou por culpa sua, não minha. Ele não vai. Ele bota ela na bucha do tipo assim, eu tenho uma mercadoria que vai chegar, mas o fulano tá me roubando, e não sei o que ela fala. Não, mas eu vou por você. Eu vou. Aquela novela da Glória que fez a Bibi Perigosa, a Bibi era uma mulher que amava demais, Isso. né? Mas existem também as mulheres... Deve ter umas mulheres presas a psicopata. Claro, claro. Mas assim, a gente tem hoje que tem mais homens psicopatas que mulheres. Ah, por quê? Por conta da testosterona. É mesmo, é? Mas não é que não existe, tá? As Não, tá, mas mulheres- assim, você tá dizendo que existem Sim. mais homens psicopatas do que existem mulheres. mais homens Você acha que não tem por psicopatas. causa da oportunidade também? Eu acho que o homem Compreensão lida física, melhor com... oportunidade de liderança. Por exemplo, serial killer é difícil uma mulher, porque você precisa... Aquela coisa de esquartejar, aquela coisa ritualizada, precisa de força física. Isso. A mulher, ela tem a psicopatia também, mas ela exerce de outra forma. Mais por um envenenamento, não é? Envenenamento, você lembra? A corte, aquelas rainhas, elas tinham um anelzinho que botava o veneno ali e fazia na bebida. Aquela síndrome de Munchausen, será que por procuração, ou seja, você fazer a pessoa ficar doente, você acha que tem uma psicopatia ali? Eu acho engraçado. Eu acho que tem uma perversidade. Não é? Porque a pessoa sabe o que está fazendo. E nesse caso, muitas são mulheres, né? Muitas são mulheres. Mas você vê que é uma coisa dissimulada. A maldade feminina, a perversidade feminina, ela é muito mais escamoteada. É um envenenamento. A própria síndrome de Munchausen, o que acontece? É um envenenamento, lento. que você vai fazendo E com das prazer pessoas. de ver que a pessoa está ali definhando. Dependente, definhando. É uma psicopatia, assim. Não tem como. Você faria E é mais isso? característico mulher, né? Mas por quê? Porque é dissimulado. É. Por isso que custa. Tem um filme que eu acho que é... Não é a culpa. É o não. mais famoso?
daquela menina É o que ficou Fuja. muito famosa, que a mãe... Eu não me Isso, lembro. é mas- Fuja. É Fuja? Acho que é. Fuja é, na verdade, um rapaz negro que começa a namorar com uma menina não é branca. Não é esse não. Não é E esse aí não. ele Você É tá uma, falando. menininha, hipnotizado. é uma menininha carequinha que vai estar com óculos redondos, assim. E depois É. descobriu-se que... E ela mata a mãe, né? Mata a mãe No final, ela mata a mãe. Mas a menina vivia paraplégica. Ela dava remédio pra menina não poder andar. É. Entendeu? Então, assim, vomitava. tem que ter uma perversidade. Você não faz isso sem algum graça. nível de prazer em subjugar o outro, né? O Ted Bundy. O Ted Bundy, quando ele matava as vítimas, ele dizia claramente: o que me excita mais é ver uma pessoa Agonia. que vai morrer, olhar para o olho dela e vê-la implorar pela vida. E eu decido a hora que ela vai morrer. Eu sou Deus, ele falava. Que eu tenho o poder de decidir a hora que eu desligo a vida. O tesão dele era esse. Então, sexo Que para merda psicopata... de tesão, porque, caralho... Sabe qual o problema, Igor? Porque você tá fazendo análise desse tipo de funcionamento pelo teu ponto de vista. Pela sua Esquece. régua. Por exemplo, quando eu tive que escrever Mentes Perigosas, eu fui tomada disso. Falei, meu Deus, mas por quê? Porque chegou uma hora que eu falei assim, eles não são como a gente. Eu não posso ir nesse raciocínio. Eu tenho que jogar xadrez com o que eu estou escolhendo. E até hoje, para lidar, eu jogo xadrez. Porque tem uma coisa, a gente não é capaz de fazer aquilo, mas a gente é capaz de entender como funciona e as dicas, né? As identificações, aquilo está esquisito. Por exemplo, uma pessoa que chega na tua vida de uma maneira muito exuberante, se faz muito íntimo, é maravilhoso, eu boto meu pé atrás. Muito perfeitinho. Não, seu amigo, melhor amigo, best friend de infância, e você fala, nossa, onde é que estava essa pessoa tão maravilhosa, tão não sei... Não existe essa pessoa tão maravilhosa. Sabe? Aquele cara que vira teu brother. Aham. Assim, pô, mas a gente é igual, a gente é do mesmo time, a gente gosta disso, a gente gosta... Cuidado. Ninguém é assim. Para se fazer uma amizade, talvez leve mais de 10 anos você observando a pessoa para você detectar se aquela pessoa é confiável ou não. E outra coisa, o psicopata é bom de lábia. Então, agora, na hora de você escolher, fica com o que elas fazem, não com o que elas falam. Ó, esse canal aqui é o Talk Flow. A gente do Flow não tem birra nenhuma com ele. Primeiro, você pode se tornar membro de duas formas diferentes. Você pode ser um membro humilde, 20 reais, ou um membro burguês, 50 reais. E aí você ganha uns descontos progressivos na loja, você faz parte de uns concursos para ver quem tem a melhor sorte.